Bom dia, pessoal do 7º ano, tudo bem? Bom, vamos dar sequência nas nossas videoaulas. Hoje um conteúdo novo, então por isso que eu tô gravando aqui o vídeo pra vocês, tá? Bom, onde que tá na apostila? Tá na página 21. Então nós vimos aí todo o começo da importância dos vegetais, né? Da fotossíntese, o porquê da cor verde e outras curiosidades e características bem interessantes a respeito dos vegetais. Nós vimos os processos que a folha faz, né? A transpiração, a respiração e a sudação, a diferença entre eles. E agora nós vamos entrar nos grupos de botânica. O primeiro grupo aqui importante que nós vamos estudar é o grupo das briófitas, tá? Bom, são chamadas de vegetais pioneiros, tá? Por quê? As briófitas, elas são plantas minúsculas, são delicadas, elas recobrem pedras, árvores, estão sempre em ambientes muito úmidos e elas têm um aspecto de como se fosse um manto aveludado, tá? São plantinhas muito antigas, elas se descenderam das primeiras algas pluricelulares que se adaptaram à vida terrestre quando o continente ainda era deserto, tá? Então, por isso que elas são chamadas de vegetais pioneiros, porque são as plantas mais antigas que surgiram na Terra. Por esse fato, elas ainda são extremamente dependentes de água. Têm um tamanho muito pequeno e elas não possuem vasos condutores de seiva, tá? Quando eu falo nas briófitas, eu tô tratando principalmente dos musgos, tá? Então, olha aí na imagem que eu coloquei aí pra você, os musgos, tá? Dá uma observadinha aí. Bom, as briófitas, como eu disse, elas não possuem vasos condutores de seiva. Portanto, elas também não possuem raízes para fixação, não possuem caules por onde a seiva vai passar e nem folhas verdadeiras, tá? Qual que é a estrutura de uma briófita? O que que ela tem? Ela tem uma estrutura parecida com esse desenho aqui que eu fiz, tá? Porém bem pequenininha, ok? Então, ela é dividida em duas partes, o esporófito e o gametófito. O gametófito produz os gametas masculinos e os gametas femininos. Os gametas masculinos, eles são chamados de anterozoides, e os gametas femininos, eles são chamados de oosferas, tá? A próxima sequência vai ter a explicação para vocês da reprodução das briófitas, tá? Bom, então, a raiz, o caule e a folha, como elas não são estruturas de fato desenvolvidas, o musgo, ele tem adaptações de raízes, caules e folhas, que a gente chama de rizoides, cauloides e as hastes, né? Bom, rizoide, cauloide, a haste é por onde saem os esporos, né? Que ficam confinados aqui dentro de uma cápsula. Esses esporos vão ser extremamente importantes para reprodução e desenvolvimento dessas plantinhas, tá? Bom, então, a respeito da reprodução das briófitas, existem duas maneiras: a fase sexuada, que seria por produção de gametas, e a fase assexuada, que seria a fase esporofítica, que já é sem a produção de gametas, tá? Bom, quando a planta apresenta essas duas fases de reprodução, a gente chama esse processo de alternância de gerações, tá? E aqui só para vocês verem os nomes corretos, tá? Então, anterozoide é o gameta masculino, oosfera é o gameta feminino, tá? E aí, como que é feita, como que acontece a reprodução? Então, você pode olhar aqui no esqueminha que tem na sua apostilinha, tá?
aqui na página 22. Depois eu vou colocar uma figura bem semelhante com essa. Então, o que tá acontecendo aqui, ó? Os esporos estão sendo liberados aqui pela cápsula, tá? O gametófito, ele produz plantas tanto femininas quanto masculinas. Então, a ideia é que o esporo de uma planta masculina encontre uma planta feminina, tá? Como que esse processo é feito? Pela água. Então, por isso que a água é tão importante para a reprodução das briófitas, por isso que elas são totalmente dependentes de água, tá? Quando a gente fala musgo, briófitas, a gente tem aquela ideia de um bosque, de um conto de fadas, de um lugar encantado, né? Você pode ver nas figuras que florestas úmidas e frias são recobertas por musgos, tá? Tropicais também, ou seja, aquelas no qual a gente tem muita umidade. Então, a ideia é que o esporo de uma planta masculina encontre, tá, a oosfera de uma planta feminina. E aí, o que vai acontecer? A fecundação e o surgimento de uma nova plantinha. Tá? Galera, sobre as briófitas é isso, tá? É um tema curto. São os primeiros vegetais que nós vamos estudar. Na sequência, a gente vai ter as pteridófitas, mas antes disso, a gente tem uma tarefinha, tá? Um beijão pra vocês e até mais.